Noite, Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, para o mundo inteiro, aqui, agora, já. A pergunta da semana é: fazer de graça pode ser remunerado? A ideia é que a pessoa pode começar com uma atitude despretensiosa, mas depois se mostrar que ele queria a pessoa que é muito mais do que foi inicialmente. Essa é uma pergunta muito pertinente nos níveis mais reais do dia a dia, na prática, no trabalho, nas empresas, né, como o marketing de empresas que não cobram pelo serviço, mas depois tem quem vai pagar por isso, né, como a gente sabe, as empresas redes sociais que são gratuitas do serviço, mas que têm campanhas e têm empresas que pagam pelo serviço para que possibilite isso, ou em várias situações que em princípio é de graça, mas que no fundo tem um resultado esperado. Isso a gente vai falar do nível mais elevado, como que isso também obviamente é pertinente, porque vem lá de cima e desce até aqui embaixo, um nível mais realista do que acontece no mundo. A gente está no projeto Likutei Sihot. Esse é o volume de livros de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch, número 20, Parashat Lech Lecha, Parashat de Avraham Avinu, do patriarca Avraham. Essa é a Sihot número 2. Então a resposta é sim. Se as tuas verdadeiras intenções são as melhores, então pode-se esperar um prêmio, um pagamento, um resultado por isso. Está no livro Bereshit, esse é capítulo 15, e no primeiro versículo, Aleph, desse capítulo, fala que depois desses acontecimentos, dessas coisas, Hashem falou para Avram, na época ainda era Abrão, não tenha medo, Al-Tirá Avram, não tenha medo, Avram, Anohim Agenecha, eu vou te defender, Secharcha Arbe Meod, a sua recompensa, daí vem a pergunta, o seu prêmio, o seu pagamento vai ser muito grande. Urashi explica sobre isso, né, esse verso, primeiro verso, depois que foi feito para Abraham os milagres, grandes milagres dele ser salvo, né, dos 4 reis que tinham conquistado as terras, de 5 reis, e ele matou todos os reis, ele estava preocupado e pensando, será que eu já recebi toda a recompensa que eu tinha pelas coisas justas, certas que eu fiz? Por isso que Hashem percebeu que ele estava preocupado com isso e falou, não tenha medo, Avram, porque eu vou tomar conta e você não vai ser castigado pelas almas que você matou, e você não tem por que se preocupar, que a tua recompensa vai ser muito grande, como está no Midrash Bereshit Rabbah. Então, Avraham Avinu, a pergunta que o Rebbe traz é, Avraham Avinu, a gente sabe, não fazia para receber recompensa, ele fazia lishma, pela vontade de Hashem, seguir a vontade de Hashem. Ele fazia porque precisava fazer, que é a ideia de fazer porque deve ser feito. Como o Rambam define logo nos fundamentos da Torá, que tem aquele que faz por amor, que a gente fala isso também em português, né? Fazer no amor, fazer pelo amor. Avraham é o exemplo que o Rambam traz, Maimonides traz, de quem faz sem segundas intenções, sem uma agenda paralela. Ele faz porque deve ser feito. É esse fazer por amor. Esse exemplo que a gente tem que fazer por Hashem, por amor, é Avraham Avinu o exemplo. Então, se ele faz por amor, por Hashem, lishma, pela própria mitzvah, porque ele estava esperando recompensa, porque ele estava agora temendo não receber recompensa, porque precisou que Hashem o tranquilizasse, dizendo para não se preocupar, que ele vai receber uma grande recompensa. É uma grandeza, como o Rambam fala, muito, muito grande. E Avraham é a referência para esse tipo de grandeza, de fazer por amor. Como pode chegar ao ponto de Hashem o consolar
que ele seria ou será bem remunerado. Poderia-se pensar que, apesar de Abraão fazer de graça, como a gente falou, de uma forma muito comum de se falar, grátis, mesmo sem pensar na recompensa do Olam Abá, que é uma recompensa espiritual elevada, né, do mundo que está por vir, sem receber um feedback, né, sem receber nada por isso, pode ser que o Abraão tivesse preocupado que seu serviço não estava sendo bem feito. E como o Rambam conclui que mesmo quem faz despretensiosamente, só porque deve ser feito, no final das contas vai ser bom para ele, por causa do que ele fez, pelo que ele fez. Então, Abraão, ao não ver essa consequência positiva, mesmo sem procurar por isso, ele pode ter achado que, como é uma lei, como o Rambam coloca, que no fundo vai dar certo e vai ter uma recompensa, um pagamento pelo que ele fez de bom, mesmo sem pretensão disso, não tendo esse feedback, Abraão poderia ser preocupado. Pode ser também que quando Abraão viu que ele teve recompensa neste mundo, aí piorou mais ainda, ele suspeitou que faltaria no seu futuro, porque ele estava recebendo recompensa, o que não era planejado nesse mundo aqui. Então tinha realmente uma falha no seu serviço, porque não estava no script verdadeiro, como o Rambam define, que é a lei, que a pessoa que faz do melhor modo, que é sem pretensão de receber uma recompensa e de ser pago por isso, mesmo no mundo vindouro, ele vai acabar recebendo uma recompensa no mundo que está por vir. Mas ele recebeu aqui, então, opa, alguma coisa errada, esse feedback está errado. Não é o planejado. Mas isso não encaixa, não está perfeita, lisa essa resposta. Porque se a questão do Abraão, então, era realmente a falha na plenitude do seu serviço, que por isso ele recebeu uma recompensa aqui, ele vai deixar de receber no futuro próximo, etc. e tal. E não é na falta do prêmio. Então Hashem deveria ter consolado e tranquilizado Abraão sobre isso, que ele está com um serviço completo, que não tem nenhuma falha no seu serviço. Mas Hashem não fala isso, fala sobre ele sim receber recompensa. Então, em princípio, a preocupação do Abraão era sobre a recompensa, o prêmio, e não sobre a falha no seu serviço. Por isso que Hashem fala que o seu prêmio vai ser muito grande. Tem uma coisa que o Rebbe traz muito interessante, é uma história longa no Zohar, sobre essa nossa paraxá, né, no capítulo 26 no Zohar, Lech Lechá, fala sobre Rabi Abba, que uma vez ele anunciou que aqueles que querem osher, querem riqueza e querem kavod, venham estudar Torá, que vai receber tudo isso. Chegou um solteiro que veio e falou que ele estava interessado em estudar Torá para poder receber essa riqueza. Então, o Rabi Abba o aceitou e falou qual é o seu nome, ele falou Rabi Yossi. E aí ele falou para os seus alunos para passar a chamar o Rabi Yossi, aquele que quer riqueza, que terá riqueza, será dono de riqueza. E aí ele foi e ficou estudando Torá. Depois de algum tempo ele foi cobrado do Rabi Abba, para resumir a história, cadê a riqueza que ele não recebeu? E aí o Rabi Abba ficou indignado, percebendo então que as intenções dele não eram as melhores, era só riqueza mesmo, não era estudar Torá, e quis puni-lo até com morte. Até que chegou uma voz celestial e falou que não deveria puni-lo porque ele se tornaria uma pessoa importante. Aí depois chegou uma pessoa que era muito rico, ele não tinha a possibilidade de estudar Torá e queria pagar para quem estudasse Torá em seu nome, em seu mérito, e aí ele falou para ir até o Rabi Yossi e pagar para ele, que era isso que ele queria. Então não só não castigou, como conseguiu alguém que fosse o patrono, o sponsor, para o seu estudo. E ele deu para o Rabi Yossi, para o Yossi, né, ainda antes de ser Rabi, estava estudando Torá,
um copo de ouro, de paz, ouro. E aí, com o tempo, o Rabi Yossi percebeu a grandeza da Torá e falou que não queria devolver a riqueza e devolveu o copo de ouro. E aí o Rabi Abba fala, agora eu percebi então que a tua intenção verdadeira era realmente estudar a Torá e não ficar rico. E aí ele falou para o rico para ele pegar de volta o seu dinheiro, que ele ia dar uma parte maior ainda no estudo da Torá para ele, para o rico, que ele deveria dar o seu dinheiro para órfãos, que não era mais para o Rabi Yossi, e o Rabi Yossi passou a ser conhecido como Rabi Yossi ben Pazi, que é famoso no Talmud, é uma história do Zohar, na Kabbalah, por causa desse copo de ouro que ele recebeu para poder estudar a Torá. Sobre o verso relacionado ao prêmio grande, né, que é isso, nossa paraxá, Scharcha Gadol Meod, o teu prêmio é muito grande. No Zohar é explicado que aquele que se empenha no estudo da Torá terá longa vida no Olam Abá, no mundo que está por vir, e riqueza e honra neste mundo. E conta sobre essa história que eu acabei de contar para vocês do Rabi Abba e Rabi Yossi ben Paz, que aceitou o convite para ter riqueza, que é chamado Utra, de Osher, com Ain, ao estudar a Torá. Então, essa é a história. Essa é uma pessoa importante. A Bosch Seixal fala isso para não castigar o homem rico, etc. e tal. O Rabi Yossi, eu não falei que chorou até o ponto de chorar por ter tocado por riqueza, etc. e tal. Então, a pergunta que tem é o seguinte: por que Rabi Abba quis castigar o Rabi Yossi por não ter estudado Lishma com a intenção própria por Hashem, porque é a vontade de Hashem? Tem uma lahá clara que fala para estudar assim também, mitor shelo lishma, através de ser sem a intenção própria, balishma, vai chegar na intenção própria e correta do estudo, ou de fazer uma mitzvah. Mas ainda, o próprio Rabi Abba anunciou: aquele que quer riqueza e honra, venha estudar a Torá, desde o começo. O que mudou que o Rabi Abba queria até castigá-lo com a morte por ter vindo estudar a Torá para ganhar riqueza. Depois disso, que ele pediu para o rico não dar mais riqueza para Rabi Yossi, porque queria estudar com a própria intenção de Shema. E até devolveu o copo de ouro que recebeu como acordado. E o fim da história também não está muito liso, porque o Zohar deveria ter falado sobre a grandeza do Rabi Yossi, que ele passou a estudar com o propósito certo. Pelo contrário, o Zohar fala com demérito para ele. Lembra que o seu estudo não foi com a própria intenção, não foi lishma, que foi pelo copo de ouro, e ainda passa a chamá-lo ligado ao copo de ouro. E a gente tem uma lei que não devemos lembrar um Baal Teshuvah, alguém que voltou ao caminho certo, sobre os atos errados que ele fez no passado. Alguns detalhes que fazem a diferença, que a gente vai poder entender o que aconteceu nessa história e a ideia do Avraham ter sido garantido para ele a recompensa. Primeiro, não se entende por que a voz celestial diz que ele se tornaria um grande homem. O que isso tem a ver com não castigá-lo com a morte agora? Se é proibido estudar a Torá sem ser com o propósito certo, sem ser lishma, do que jantaria que no final das contas ele se tornaria um grande homem? Se é proibido, é proibido. E agora que vale o castigo. Segundo, o que interessa é que quando ele chegou era solteiro, Ravak Had, era um solteiro. Os sábios explicam que a ação é o principal. Estudar Torá na prática, que é uma ação, isso é o principal. Mesmo sem a intenção inicial. Mesmo se a intenção inicial não é pelas melhores intenções. Então, Rabi Abba pode ter visto que a intenção dele era tão ruim que mesmo depois chegando numa intenção melhor, não seria suficiente, porque ele estava com um propósito contrário ao que levaria depois ao propósito correto. Mas não era um motivo para querer punir, muito menos com a morte. O estudo da Torá pode ser para receber prêmio,
Não se diz que não. Mas tem vários modos nisso aí. E vão ver, entender o que aconteceu na história. O prêmio é no mundo que está por vir, no Lamabá, um prêmio espiritual. Ou mesmo neste mundo, mas sabendo que vem tudo de Hashem. Então isso ainda é justificado. Ou B, para ter honra e ter sustento. Nesse caso, não só não é com o propósito certo de Shema, como também é proibido. A não ser que a pessoa tenha que sustentar uma família, etc. Não tem outro jeito de fazer isso. Então Rabi Abba achou que Rabi Yossi queria o estudo para receber neste mundo, vindo de Hashem. Então era um propósito que não era o melhor, mas era vindo de Hashem. Mas depois que ele viu que a intenção era só tirar proveito, só se enriquecer, ele quis castigar, pois viu que não era casado. Por isso que é importante que ele viu que ele não era casado, que ele era solteiro. Então ele não tinha para quem sustentar, que era uma mitzvah. Mas aí a voz celestial garantiu que ele vai chegar no Shema, vai se tornar uma pessoa importante, que a gente vai entender até que ponto isso. E tem a lei do Rambam, que cada um de nós quer fazer a vontade de Hashem, não precisa nem forçar. Cada um de nós, no fundo, quer fazer Lishma, a vontade certa. Assim como realmente era com Rabi Yossi, a voz celestial garantiu isso. Ele se tornará uma pessoa importante, ele já é uma pessoa importante. Através da parte material, por isso fala mitor shelo lishma, dentro da intenção errada, se já é voltado pensando numa coisa boa, vale. Vale, porque não é explorar, não é se aproveitar. Porque no fundo a gente está aumentando a honra de Hashem aqui nesse mundo através da parte material. Quando vem uma pessoa boa que faz o certo, se torna rica, tem uma grande casa, tem um grande carro e faz o bem com esse dinheiro, aumenta o nome de Hashem. Não é da pessoa, não é a pessoa que se torna famosa, é o que ela representa, que é Hashem. Ela é um veículo, literalmente uma carruagem para o nome de Hashem. O nome se engrandecerá. Não é, quando fala Agadlah Shemecha, que eu vou aumentar o teu nome, será grandioso o nome, não o nome de Avraham, não era para ele. Avraham era um representante de Hashem. Então a gente está aqui para engrandecer o nome de Hashem. Então verão que através da Torá e das mitzvot, nós somos abençoados com tudo de bom, porque a gente está fazendo a nossa missão de Hashem. Como o Baal Shem Tov explica, chegando no final, no Tehillim, no capítulo 107, Levim Gam Tsemeim Nasham Bahem Tirataf, que a pessoa, o corpo está com sede, está com fome, mas Nafsham é a alma que quer, que está procurando as faíscas divinas que tem na comida e na bebida para poder santificar, elevar, purificar, refinar. A alma quer as faíscas divinas. E o Alter Rebbe fala, e aí a gente vai ver uma alahá interessante, que fala quando a pessoa ela é um grande de Torá, que todo mundo procura por ele, quer saber dele as respostas e os conselhos, o que fazer. É uma pessoa tão grande que o público deve sustentá-lo, e deve não sustentá-lo, como deve dar riqueza para ele. É uma mitzvah. Nesse Bechol Mednamina, deve em cada país dar tudo, até riqueza para essa pessoa. O Rabi Pazi, o Rabi Yossi Ben Pazi, quando ele começou, o Yossi solteiro, ele sabia onde ele queria chegar. Ele queria se tornar esse que o mundo inteiro vai ter que sustentá-lo, porque ele estava em nome de Hashem, se tornaria um grande. Então, já dentro da intenção dele de, enquanto ele não podia ser sustentado, porque ele não tinha a Torá ainda, ele tinha que ser ele sustentar, precisava de riqueza para poder ter o que comer. Mas ele já sabia que ele queria chegar num ponto em que todo mundo ia ser obrigado a sustentar. Ele não precisava mais do copo de ouro. Mas o copo de ouro é o que mostrou como que ele chegou nesse ponto final. Por isso que ele devolveu o copo, mas ficou conhecido com esse nome, porque representava o modo como, através do de graça, através do motivo não melhor, da intenção não mais pura, mas no fundo tinha a intenção, dentro dessa intenção não tão boa, tinha a vontade que ele ia mostrar que ele queria engrandecer o nome de Hashem como Avraham e trazer o nome de Hashem aqui embaixo para todo o mundo. Então Avraham, mesmo com grande recompensa, não diminuía as suas intenções puras, que era lishma, para engrandecer e trazer o nome de Hashem aqui embaixo. Não considerada a grandeza dele, de Avraham, mas de Hashem. E a gente possa ser essa carruagem, esse veículo
esse modo de engrandecer o nome de Hashem até que o mundo inteiro vai conhecer a grandeza de Hashem material mesmo nesse mundo aqui, com Mashiach agora.